Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Alan Pinel. Na verdade, meu nome é Alan Pains, mas sou conhecido como Alan Pinel. E discuto bastante nos grupos de WhatsApp quando o assunto é Corinthians. E tenho observado algumas coisas que têm me incomodado e resolvi gravar esse vídeo para dar um pouco da minha opinião sobre o assunto. É, Vou começar a gravar alguns vídeos, então, se possível, se inscreva no canal, deixa o like aí para que atinja outras pessoas. Vou falar hoje, principalmente algo que tem me incomodado bastante, que a torcida está caindo meio que no, no disse-me-disse da imprensa, da mídia antes, como a gente gosta de chamar. Porque assim, eu não acho que o nosso elenco seja tão ruim assim. Nosso elenco tem limitações? Tem limitações. É, é um elenco dos melhores do Brasil? Não. Não é o melhor elenco do Brasil, mas não é esse cenário de terra arrasada que todo mundo diz. Eu acredito, na minha opinião, que o nosso time é sim para brigar pelo menos por uma vaga na Libertadores. E se por algum milagre a torcida voltar a assistir os jogos dentro do estádio, eu acredito que a Libertadores seria o mínimo que a gente iria brigar, porque todos conhecemos a força que a Fiel tem. Mas eu acredito que o problema do nosso time seja elenco e treinador. O Silvinho está chegando agora, não quero condená-lo. Não fui a favor da contratação dele, quero deixar bem claro. Eu acho que se é para arriscar, deveríamos arriscar num nome bem mais estabelecido no mercado. O caso do Guto Ferreira, do próprio Lisca, né? Eu gosto bastante dos trabalhos do Lisca, sou daqui do Nordeste e já acompanhava ele há algum tempo. Treinou aqui no Nordeste o Náutico, Santa Cruz, já treinou agora o América, fez ótimos trabalhos. O Guto Ferreira treinou o Bahia, então assim, são treinadores que realmente dessas novas gerações aí têm mostrado ótimo serviço. Mas vamos esperar que dê tudo certo aí com o Silvinho e que ele consiga fazer um bom trabalho, porque a gente não pode torcer para dar errado, né? O nosso time que está jogando, independente de quem seja, a gente vai apoiar até o fim. Mas por que eu digo que não é este cenário de terra arrasada? Ora, nosso elenco tem peças bastante interessantes e digo mais, de causar inveja em grande parte dos clubes do Brasil. Nós temos peças que não estão jogando bem ou não estão bem encaixadas no time, não estão sendo bem colocadas pelo técnico, colocadas em posição que não é a sua, onde não rende mais. E isso tem causado bastante prejuízo a alguns jogadores. Eu peço desculpa pela imagem, eu prometo que eu vou tentar melhorar a qualidade da minha imagem, mas eu não sou muito bonito, então não tem muito que vocês estejam perdendo não. Mas vamos lá, a gente tem no nosso elenco Cássio, que atuando em grande nível é dos melhores goleiros do Brasil a nível de seleção, todos sabemos disso. E para mim é o maior jogador, não é o maior goleiro, é o maior jogador que já vestiu a camisa do Corinthians. Não está numa grande fase, mas também está uma fase ok, vamos dizer assim. Temos Fagner, que eu acho que ele tem sido penalizado pelo momento do Corinthians, mas merecia até estar nessa seleção da Copa América agora. Não foi convocado, mas merecia pelo que vem apresentando. Temos em má fase o Gil. Isso eu estou falando da defesa para cima, né? Vamos subindo. A gente tem o Gil, que está em uma fase horrível, horrorosa, também pela idade avançada, mas todos nós corintianos sabemos o que o Gil pode oferecer. A gente tem os meninos da base que estão subindo e estão tomando conta do time, estão se dando muito bem em campo, tomando
as dores do Corinthians, matando no peito e sem sentir o peso. O João Vitor, o Raul, o próprio Piton, são garotos promissores. O Xavier, o Rony, são meninos que vieram, estão subindo da base e têm atiçado grande perspectiva na Fiel, né? A gente tem ficado bastante impressionado com a coragem que esses meninos têm demonstrado dentro de campo, passando à frente de alguns medalhões. Infelizmente, os técnicos que têm assumido o time, não sei porquê, o que acontece, mas nenhum tem coragem de tirar os medalhões do time para colocar os meninos que realmente estão pedindo passagem. Você pode ver que o Silvinho acabou de chegar e já tirou o João Vitor para colocar o Gil. Não tem motivo. O Gil se titular hoje no Corinthians. Mas não é esse o assunto do vídeo. Eu quero falar sobre o restante do time do Corinthians, né? Eu fiz aqui um esboço do que seria o time titular. Deixa eu ver se eu consigo jogar na tela aqui para vocês. Eu sou novo nisso. Pronto, tá aí. Seria Cássio, João Vitor, na formação 3-5-2, 3-4-2-1 na verdade, né? E isso aqui eu estou considerando todos os jogadores 100%, ok? Então seria Cássio, João Vitor, Danilo Avelar e Raul Gustavo. Sim, Danilo Avelar, bem polêmico, eu sei, mas para mim é o melhor jogador para fazer esse miolo da zaga, esse meio aí da zaga. É um jogador experiente. Aí você poderia... Sim, mas o Gil também é experiente. Porém, o Avelar é mais veloz que o Gil e é melhor no jogo aéreo que qualquer um do Corinthians. E aí eu incluo qualquer outro jogador. É o melhor jogador que temos quando quesita a bola aérea. Quando veio a lesão, o Corinthians estava mal das pernas. O único que estava se salvando era o Avelar, salvando inclusive várias bolas debaixo da trave ali, que já tinham passado pelo Cássio. E o Avelar estava muito bem, inquestionável na zaga. O Avelar, e para mim, quando voltar, se estiver 100%, é o dono absoluto da zaga. Então, a zaga na 3-4-2-1 seria Raul Gustavo, Danilo Avelar e João Vitor. Os alas, todos, é indiscutível, é unanimidade, eu acredito, Fagner e Lucas Piton. Para mim, na volância, eu colocaria o Gabriel, porque é aquele cara da intensidade, que apesar de não ter uma grande saída de bola, ele é aquele cara da marcação que está em todo lugar do campo, ele se dedica tal qual o Ramiro. Porém, o Gabriel tem uma capacidade defensiva muito maior do que, talvez seja o melhor defensor do meio campo que nós temos. Certo? E o Cantilho é para dar aquela qualidade na saída de bola, que é o que ele vinha fazendo desde a época de Thiago Nunes. Ele era o cara que, da linha de 4 de Thiago Nunes, ele era aquele que entrava ali no meio dos dois zagueiros para poder ajudar a saída de bola, com um jogo mais cadenciado, um passe de qualidade, né? E para mim seria essa a melhor dupla. O Cantillo, a gente sabe da deficiência que ele tem na marcação, mas sabe da qualidade de passe e a visão do jogo que esse jogador tem. Eu acho um desperdício deixá-lo no banco. Na minha visão, seria Gabriel e Cantillo no meio ali. Até porque Cantillo, aumentando um pouquinho de nada a sua intensidade, se tornaria um jogadorzaço. Conseguindo um técnico aí, conseguindo fazer ele ser um pouquinho mais intenso do que o que é de costume. E aí Matheus Vital e Luan, que para mim, eu acredito que também sejam duas unanimidades hoje, estão vivendo grande fase os dois. O Luan ainda pode crescer mais, o Vital está na sua fase mais artilheira que já existiu. E lá na frente, voltando de lesão, acredito que só em julho ele volta, então só deve mesmo estar 100% lá para agosto, né? Mas o Mantuan, que para mim, dos atacantes, seria a melhor opção. Se bem que eu gostei bastante do que eu vi do Felipe Augusto. O Cauê não está pronto. O Jô, eu sinceramente, apesar de gostar bastante do Jô, ter muito respeito pela história dele, eu acredito que não dá mais para o Jô ser titular no Corinthians por questões físicas, por questões de idade, apenas isso. Bola a gente sabe que o Jô tem, mas hoje o corpo não aguenta. É o mesmo caso do Fábio Santos.
Talvez dos medalhões aí, o único que eu ainda tenho um pouquinho de esperança de se recuperar seja o Gil, mas hoje ele está atrás, na minha visão, dos outros três zagueiros que são os titulares absolutos ali. Isso é claro na minha visão. Fora isso, o Corinthians ainda tem peças bastante interessantes. Algumas sofrem, vamos dizer assim, perseguição da torcida, mas que para compor elenco são peças muito boas, que tem um ótimo, vamos dizer, custo-benefício. É o caso do. A gente tem ali, vamos por setor. Na zaga, a gente ainda teria aí o Gil, o Léo Santos e o Bruno Mendes. Três boas opções. Na minha visão, zaga não é problema para o Corinthians. Lateral direita não é problema porque, apesar de só ter o Fagner, lateral de ofício, a gente tem o João Vitor, que fez muito bem essa função, não deixou a gente sentir saudade quando o Fagner se lesionou, e o Bruno Mendes, que na lateral direita também tem feito bons jogos, certo? Na lateral esquerda tem o Piton, o Fábio, que já está em final de carreira, mas vem subindo aí. E ainda tem falar nisso, na lateral direita tem um menino aí que voltou, né, da Inter de Limeira, esqueci o nome dele agora, Matheus, se eu não me engano. Vamos ver o que é, eu não acompanhei ele na Inter, mas espero que jogue bem, é uma opção a mais, né? E é um jogador barato, devido à crise financeira do Corinthians, pode ser uma boa opção também. Na esquerda a gente tem o Fábio Santos, que provavelmente não vai renovar, só deve ficar até o final do ano, mas até o momento é um reserva que não compromete, pelo menos com a bola no pé. A gente sabe que fisicamente também já está em final de carreira para o Fábio Santos. Ele já não consegue mais acompanhar os jogadores na velocidade, mas com a bola no pé faz o jogo rodar. Certinho? Na volância a gente tem aí Gabriel Cantilho titular, e aí tem Camacho, que para compor elenco é um jogador que tem uma boa saída de bola, é um pouco mais intenso que o Cantilho na marcação, tem bons passos. O último jogo que ele fez foi horrível, talvez tenha sido a pior exibição do Camacho com a camisa do Corinthians no jogo contra o Atlético Goianiense, mas ele é um bom jogador sim. Ele é um jogador que para compor elenco não é para ser titular, mas é um jogador que para compor elenco não compromete, tem um bom passe, faz aquela ajuda naquela saída de bola, como o Cantilho fazia, na época o Thiago Nunes. O Camacho também tem essa qualidade, com a vantagem que o Camacho ainda pisa na área de vez em quando, ainda dá uns chutes a gol. Então o Camacho é um jogador interessante para você ter no elenco, certo? A gente ainda tem aí Rony, que para mim tem que aprender a dosar a intensidade, é um jovem ainda, muito promissor, mas ainda lembra muito o Gabriel antigamente, que todo jogo que entrava tomava um amarelo logo no início, tomava uns dribles bobos por ir de vez. Teve um gol no Paulista agora que ele tomou um drible seco do adversário, que jogador profissional não pode levar esses dribles. Então assim, tem muita vantagem, muita correria, falta um pouco mais de experiência por Rony, mas é um menino que merece minutagens, é promissor, demonstra que sabe exatamente o que é o Corinthians, né? Quem mais é que a gente tem de volante? O Xavier, que está voltando de lesão agora aí, espero que tenha também minutagem, é o substituto imediato de Gabriel. A gente tem o Ramiro, que esse é um dos poucos que eu não acho que o custo-benefício seja legal, porque o Ramiro é um jogador caro, mas é outro jogador que se doa bastante. A gente pode reclamar da deficiência técnica do Ramiro, mas em momento nenhum a gente pode falar ou questionar da falta de entrega do Ramiro. Ramiro é o novo Romero, vamos dizer assim, mas muita entrega, mas infelizmente Ramiro não tem a técnica muito apurada. Em alguns jogos ele até demonstra ter, mas ele não consegue fazer uma sequência de bons jogos. Ok? Cantilho, Camacho, Rony, Xavier, esqueci mais algum? Volante, eu acredito que não, volantes são esses. Se eu esqueci, vocês deixam aí nos comentários e eu posso falar no vídeo futuro.
No meio campo a gente tem Matheus Vital e Luan, e ainda tem Arauz, que é uma boa opção. A gente tem o Adson, menino, que subiu com muita personalidade, mais até do que o Gabriel Pereira. Me impressionei. Na verdade, dos meias que eu já vi subindo no Corinthians, o Adson, que muita gente está comparando ao Pedrinho, eu acho que o início do Adson é mais empolgante do que o do Pedrinho. Ele demonstra ter muito mais personalidade, muito mais ousadia, vai para cima, levanta a cabeça. Eu nunca vi um jogador no meio subir tão pronto quanto o Adson, certo? Então me impressionou bastante o que eu tenho visto do Adson, gostei bastante dos jogos dele. Espero que ele tenha mais oportunidades aí. Além de Adson e Arauz, a gente tem Juan Oliveira, que é outro menino, que esse eu confesso que ainda tenho que ver mais para poder opinar sobre ele. Tem mais alguém no meio campo? Acredito que não, né? Otero e Casares saíram. São esses os principais, né? Claro que se vou acabar esquecendo, eu não estou com o elenco aqui. E lá na frente, Cauê não está pronto. O Jô também ainda falta. O Jô eu acredito que só no final de jogo, como foi o jogo contra o Atlético Goianiense, que os jogadores, os adversários já estão um pouco mais cansados e aí ele consegue fisicamente disputar. Mas para botar o jogo no início de jogo, na idade que está, eu não acredito mais que o jogo tenha capacidades para se titular do Corinthians. Mas é um jogador útil para ter no elenco, apesar de caro. E aí eu digo, dos jogadores caros do Corinthians, o único que eu acho que o Corinthians não poderia abrir mão seria o Fagner. Até mesmo o Cássio, que eu elogiei lá no início do vídeo. Eu acho que poderia ser negociado caso surgisse uma proposta. Porque eu acho que a prioridade do ano não é contratar, não é ganhar, e sim permanecer na Série A e equilibrar as contas. A exemplo do que fez o Flamengo há alguns anos atrás, eu acredito que o Corinthians conseguindo equilibrar as contas, depois vai poder contratar com tranquilidade e não tem quem segure o Corinthians com um bom elenco e com a fiel torcida em campo. Certinho? Então assim, a gente tem um elenco que falta pontas. Na frente aí a gente ainda tem o Mosquito, né, que eu não citei, que é um jogador para fazer realmente uma fumaça. Infelizmente, como falso 9 ele não rende como rende de ponta direita. Então, para entrar Mosquito, teria-se que mexer um pouco no esquema. Por isso eu optei pelo Mantuan lá na frente. Até porque o Mosquito não é esse finalizador, é mais um jogador para ir na linha de fundo e dar a bola para dentro para um outro jogador chegar para marcar. Ou então driblar dentro da área e sofrer pênalti, que é o que tem acontecido bastante. Mas é um jogador muito interessante para se ter na elenco, a gente ter um Mosquito. Eu gostei muito do que eu vi do Felipe Augusto, do muito pouco que eu vi. Gostei mais do Felipe Augusto que do Cauê. Eu acho que o Felipe Augusto já merecia estar na frente na fila do Cauê, porque é um jogador que o adversário tomba nele e ele não se mexe, não sai do lugar. Ele realmente consegue se impor fisicamente com os adversários, pelo que eu vi. Gostei bastante do Felipe Augusto. Acho que é um jovem bem promissor e novo, né? Tem apenas 17 anos, se eu não me engano. 17 ou 18 anos, acredito que 17. Gostei bastante dele também. Então assim, o nosso elenco não é um elenco para brigar pelo título hoje. Acredito que não por conta do elenco. Eu acho que o time titular é um time que dá para jogar de igual para igual com qualquer outro time. Com o Flamengo, com o Palmeiras, dá para jogar sendo bem escalado e o time jogando com intensidade e bem organizado em campo. Dá para jogar contra qualquer um e vencer qualquer um. Porém, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e que é preciso dar rodagem no elenco. Tem lesão, tem cartão, tem suspensão, tem venda de jogadores. Então assim, quando a gente pensa que se o Gabriel tomar um cartão
o substituto já não é no mesmo nível do Gabriel. O Xavier é um ótimo jogador, muita gente pede até como titular, mas não é ainda um jogador totalmente pronto para ser o titular do Corinthians. Então é isso que no longo prazo vai fazer com que o Corinthians chegue lá na frente sem brigar pelo título. Mas eu acredito que o time do Corinthians é um time que não deixa a desejar para nenhum outro do futebol brasileiro. É claro que tem elencos, times melhores que o do Corinthians. Não estou dizendo que o nosso time é melhor. Estou dizendo que o nosso time organizado não é para temer nenhum outro time. Nosso time sendo bem escalado, estando organizado, não é para temer nenhum outro. É isso que eu gostaria de deixar claro. A torcida que fica caindo na pilha da imprensa que nosso time vai brigar para não cair. Nosso time não briga para não cair. O nosso time não é pior do que o de 2018, o time de hoje, e não é pior do que o de 2019. O de 2019 brigou por Libertadores, porque esse não iria brigar, entendeu? E o clima é muito melhor do vestiário este ano do que o que era nos anos anteriores. Então eu acredito que o nosso time vai sim brigar por uma vaga na Libertadores, e se tivesse torcida, era de G4 para cima. Quando eu digo briga por vaga na Libertadores, o 8º lugar vai para pré-Libertadores, o que não deixa de ser Libertadores. Então eu acredito que sim, o Corinthians está, na minha opinião, para terminar o campeonato de 8º para cima. Se eu pudesse chutar uma colocação, eu diria que o Corinthians terminaria em 6º lugar. Este campeonato indo para a vaga direta na Libertadores, a última vaga direta que o Campeonato Brasileiro dá. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Fiquem com Deus. Deixem aí o seu like, se inscrevam, que em breve eu vou estar dando mais opiniões aí. Opinião sem ficar em cima do muro. Talvez eu faça alguns pós-jogos aí, ainda não sei exatamente como vai ser o meu tempo, mas eu vou tentar estar passando os vídeos, uns vídeos sobre escalação, sobre o que eu penso do que foi o jogo e principalmente um pensamento fora da caixa do time do Corinthians, uma opinião um pouco diferente dessa que vocês veem na maioria dos canais por aí. Tudo bem? Deixe seu like, se inscreva, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!